A paz do Senhor, meus amados irmãos que estão no curso aqui desse maravilhoso grupo de Facebook. Eu sou o pastor Jean Porto Santos e fui convidado então para palestrar junto aqui dos diversos professores que já passaram pela nossa amada irmã Shirley. E nós estamos aqui para agregar um pouquinho também neste curso. Vamos esperar um pouco, o pessoal está entrando. Enquanto vocês entram, né, eu quero dizer da minha alegria de poder estar aqui junto com todos vocês. Eu não sei como está o áudio e também se a conexão está boa, mas eu estou muito feliz pela oportunidade. E eu acredito que vai ser um momento muito especial para estarmos juntos, falando de um assunto muito relevante. O assunto que eu vou estar falando é pais discipuladores. E eu acredito que esse tema é necessário nos dias de hoje. Eu tenho pensado muito em relação à dinâmica do ministério com criança nas nossas igrejas. E esses dias atrás eu estava orando e Deus falou no meu coração que não tem como ser, né, bíblico um ministério que exclui os pais do processo. Todo ministério com criança que exclui os pais do processo deixa de ser bíblico. Porque quando nós olhamos o ministério com criança à luz da palavra de Deus, nós vamos entender que ministério com crianças começa primeiro na nossa família, na nossa casa, e que nós, os pais, somos os verdadeiros responsáveis por esse processo. Eu vou ativar aqui os comentários para que eu possa perceber, né, se os amados irmãos estão recebendo aí. Queremos dar as boas-vindas à irmã Mileuda Bezerra, a irmã Leonide Blumenau, nossa amiga, Deus abençoe. E aos poucos vai entrando mais pessoas, né? Então, como eu estava comentando, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos ter todas as orientações para o desempenho do ministério com crianças. E a Bíblia, ela deixa bem claro que os verdadeiros responsáveis pela formação espiritual, né, da construção da identidade sobre as coisas de Deus, são os pais. Os pais são os verdadeiros responsáveis. E por isso que eu reforço e ressalto, não tem como desenvolver o ministério relevante com criança sem a parceria dos pais. E todo ministério infantil que exclui os pais do processo deixa de ser o quê? Deixa de ser bíblico. Na Bíblia não existe a palavra ministério infantil, né? De uma forma etimologicamente falando. Nós podemos ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, nós não vamos ver esta palavra ministério infantil. Até porque esta terminologia ela é muito atual. Ela veio para suprir as necessidades específicas de um público-alvo. Nós vamos encontrar ministério com criança de uma forma, né, direta e até mesmo dentro desse formato que nós conhecemos hoje, somente na igreja da atualidade. Quando nós lemos desde Antigo Testamento e Novo Testamento, nós encontramos poucos subsídios teológicos e doutrinários para fundamentar o exercício do ministério com crianças da maneira como nós desenvolvemos nas nossas igrejas. Mas, mesmo que não exista a palavra ministério infantil, nós entendemos, né, estamos convictos da importância do mesmo. Né? A falta de não ter um nome não invalida a importância do mesmo. Até porque na Bíblia também não existe ministério de jovens, ministério de adolescentes, ministério de mulheres, não tem círculo de oração, não tem recepcionista, e não tem um monte de outras coisas que a igreja
da atualidade faz para suprir as necessidades, né, de um público-alvo. Então, quando nós falamos de ministério infantil, biblicamente, nós realmente entendemos que Deus, ele é apaixonado pela próxima geração. Deus deseja que a fé seja perpetuada para as próximas gerações. E biblicamente nós vemos Deus dando, né, as instruções ao seu povo, o povo de Israel. Nós vemos então ali Deus dando, né, as instruções para que uma geração fosse responsável pela outra geração e assim a fé fosse perpetuada. E nós temos um texto áureo, né, e o tema de hoje é pais discipuladores. E eu acredito muito nisso. Eu acredito no poder intencional do discipulado direcionado às crianças. Eu creio no poder do discipulado intencional direcionado, né, à perpetuação da fé da próxima geração. Eu creio porque é bíblico. E nós vemos Deus interessado em que as verdades desse, né, Deus fosse realmente inculcada na mente, né, e no coração das próximas gerações. E o texto áureo, que nós não podemos, né, conseguir fugir desse texto áureo, se encontra em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4. E é sobre isso que eu quero falar. Eu acredito que todos nós que somos a grande maioria, né, de professores do Ministério com Criança, também são pais, são mães, e eu acredito que nós estamos, né, nesta grande missão que é educar os nossos filhos. Se alguém disser para mim, é muito fácil educar um filho, me explique, porque eu particularmente acho desafiante educar um filho. Ainda mais quando nós temos esse propósito de educar os nossos filhos para a eternidade. Ainda mais quando nós temos esse propósito de inculcar né, as verdades de Deus nos nossos filhos. Então eu acho desafiante. Eu acho que é uma das grandes missões concedidas a Deus para todos aqueles que têm o privilégio de ter filhos. E quando nós olhamos na Bíblia, né, e eu volto a dizer que ministério com crianças começa na casa, começa dentro do meu lar, começa com a minha família, é porque nós lemos na Bíblia, né, esse versículo bíblico, e que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, que diz assim: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. E depois o versículo bíblico continua, né, dando as instruções para os pais. Esse versículo bíblico, ele é algo assim muito tremendo. É uma verdade que nos confronta. Porque quando Deus fala com o povo de Israel através de Moisés, né, e nós vemos aqui no versículo 4 a seguinte expressão: ouve Israel. E cada vez que esta palavra, né, está na Bíblia, nós entendemos que essa palavra significa preste muito atenção. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel era: preste atenção que eu vou falar. Pare tudo que vocês estão fazendo e prestem atenção, porque esse versículo bíblico começa com esta palavra: ouve Israel. É muito importante nós, líderes do Ministério Infantil, obreiros da seara, né, desta grande e maravilhosa seara que é a seara infantil, parar para ouvir Deus. Porque é Deus que vai nos dar os direcionamentos de poder conduzir as crianças nos caminhos de Deus. E às vezes eu fico pensando, né,
que muitas vezes nós temos essa dificuldade. Parar e ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Deus, Ele nos direciona no ato de educar os nossos filhos. Quando eu falei para a irmã Shirley, né, que eu queria falar sobre esse tema, pais discipuladores, eu realmente entendo o valor que é quando eu, como pai, consigo ter o discernimento que o meu filho é o meu primeiro discípulo. Eu posso ser, né, aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. Isso é muito triste. Eu sempre falo que o meu filho é o meu primeiro discípulo. Eu espero, né, ser aprovado dentro da minha casa, porque não adiantaria de nada, né, eu ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa. Então, Deus ele chamou a atenção dos pais, dizendo: ouve agora, Israel. E ele começa dizendo: o Senhor é nosso Deus. Ele é o único Senhor. E ele fala também para os pais: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, né, de toda a tua alma. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás. Aqui nós entendemos que Deus estava chamando os pais para a responsabilidade. Em outras palavras eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que Deus estava dizendo para os pais era: primeiro vocês precisam amar o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. O que Deus estava dizendo para os pais primeiro vocês têm que ter essas palavras que eu estou ordenando, primeiro vocês têm que ter no coração. Olha que interessante. Não tem como fazer dos filhos discípulos se nós não formos discípulos. Não tem como fazer que os nossos filhos sejam apaixonados pelas coisas de Deus se nós não somos apaixonados pelas coisas de Deus. Não tem como fazer com os nossos filhos queiram servir a Deus se ele observa que nós, possamos ter uma fé fingida, uma fé que não é verdadeira, uma fé que não é prática. Não tem como gerar discípulos se antes nós não formos discípulos. Era isso que Deus estava dizendo para os pais, para aqueles que exerciam autoridade. Esta mensagem era para os pais e Deus estava dizendo: amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. E essas palavras que hoje eu ordeno estarão no teu coração. E aqui então nós vemos o discipulado intencional. Quando nós lemos o versículo 7, que Deus estava orientando e dizendo: e tu as inculcarás aos teus filhos. A palavra inculcar, do original, seria quase como abrir a cabeça e colocar dentro. Seria realmente colocar, como prioridade. O que era para ser colocado como prioridade? O amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e as palavras estarem guardadas no coração. Então Deus estava dizendo: vocês devem, crianças que participam dos nossos cultos, do ministério, das nossas atividades, que infelizmente são filhos de pais. Alô, eu creio que agora voltou. Deu uma caída. Quem está aí, diz amém. Caiu a conexão.
Vamos continuar? Tá bom o áudio? Me responda aí para que eu possa continuar. Estão ouvindo? Amém? Amém? Deu uma travada, mas continuou. Ah, caiu, mas voltou. Vamos lá então. Estou aqui outra vez. Então, como eu estava falando, nós realmente, né, percebemos que, infelizmente, há muitas crianças que fazem parte das nossas atividades que são filhos, né, de pais órfãos de pais vivos, né? Infelizmente, há muitas crianças nas nossas igrejas que são órfãos de pais vivos. Nós também podemos perceber que há muita terceirização da educação, né? Infelizmente, muitos pais acham que é a igreja que tem que ensinar, que é a escola que tem que ensinar. Uma outra coisa que eu observo é que, infelizmente, existe muito abandono, não somente afetivo, como também abandono espiritual das nossas crianças. E diante de toda essa questão, nós também entendemos que as crianças, elas estão sendo atacadas espiritualmente. Nós sabemos que há uma tentativa de desconstruir a fé da próxima geração. Então, nós precisamos tomar posição, né? E eu sempre digo isso, que infelizmente os pais muitas vezes têm deixado a desejar. Mas graças a Deus, que Deus teve uma ideia, né? O nosso Deus, o Deus que nós servimos, fez com que a igreja entendesse a necessidade de se trabalhar com crianças, né? E eu sempre digo que o ministério com criança nasceu no coração de Deus, e Deus chamou homens, mulheres, pastores, evangelistas, obreiros, pessoas que são chamadas, vocacionadas, separadas por Deus para servir no ministério com crianças. Até porque, se isso não tivesse acontecido, o prejuízo seria muito maior, né? Então nós vemos que realmente existe uma necessidade, uma urgência de Deus levantar pais que sejam pais discipuladores. O que seria discipular? O que seria pais discipuladores? Então a palavra discipulado significa instrução, ensino, direcionamento. Então, se eu sou um pai discipulador, isso quer dizer que eu vou proporcionar para o meu filho ensino, né? Direcionamento. Eu vou estar proporcionando para o meu filho, né, ferramentas para que ele possa compreender a fé. Então isso é discipulado. E quando eu falo pais discipuladores, eu estou falando que, né, são pais que entenderam que não adianta dar o melhor presente para o filho, dar o melhor estudo para o filho, dar as melhores condições para o filho e não dar, né, aquilo que é primordial, que é o espiritual. Então, pais discipuladores são os pais que têm uma visão daquilo que é espiritual, daquilo que é eterno, daquilo que realmente vai fazer a diferença. Então, nós observamos, nós que somos líderes, obreiros, pastores, nós observamos quando a fé ela não é praticada em casa. Vocês concordam comigo? É totalmente diferente de quando nós estamos ali com uma criança que os pais fazem a tarefa de casa, espiritualmente falando. Nós percebemos como é diferente, né? Então, nós entendemos que os pais discipuladores são aqueles que priorizam o ensino, a correção, o direcionamento, né? E aquilo que a própria palavra de Deus fala, o inculcar, o abrir a cabeça e ensinar as verdades eternas. E quando nós lemos o versículo 7, aqui fala de que maneira nós deveríamos ter esse ato
de discipular os nossos filhos. É só quando sobra tempo. Às vezes eu ouço muitos pais dizendo assim: ah, eu não tenho tempo para nada, eu tenho uma vida tão corrida, do trabalho para a igreja, da igreja já volto cansado, eu tenho muitas atividades. E eu falo muitas vezes até para líderes de ministério infantil, que às vezes tem, né, tanta disponibilidade de servir as crianças e esquece que, né, precisa, né, não negligenciar aqueles que são da casa, aqueles que estão perto de nós, aqueles que são os nossos filhos. O primeiro ministério do homem e da mulher de Deus é a sua família, é os seus filhos. E eu volto a ressaltar: o que adianta eu ser aprovado no meio da multidão e ser reprovado dentro da minha casa? E o versículo 7, fala para pais que deveriam entender e abrir a visão da importância de ensinar, orientar, direcionar. E aqui nós vemos o que está escrito dizendo: e delas falarás. Em algumas traduções, na linguagem de hoje, diz: e delas você irá conversar. O que seria essa questão, né, que motivaria essa comunicação? Preste atenção: aos teus filhos, delas falarás, delas conversarás. E aqui então, né, significa das verdades, das palavras de Deus. Olha o versículo 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarás no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas conversarás, e delas falarás. Então o que Deus estava dizendo é: olha, você precisa conversar sobre as coisas de Deus com seus filhos. Você precisa dialogar com seus filhos sobre estas palavras. Nós sabemos que nesse contexto era todo Pentateuco, todas as leis, os 10, né? Ali todas as orientações sobre a obediência, sobre a desobediência. Nós sabemos que é isso. Mas nós podemos trazer para os dias de hoje e entender, né, que nós devemos falar das coisas de Deus dentro da nossa casa. E olha que interessante: delas falarás assentado. Isso quer dizer o quê? Não tem, né, que estar correndo. Isso quer dizer esse momento priorizar, né, e falar das coisas de Deus assentado. Isso está falando de tempo e qualidade de tempo. Isso está falando de restaurar a comunicação dentro da nossa casa. Nós devemos entender que quando nós somos pais discipuladores, nós precisamos ter tempo para formar o discípulo. Discípulo não é formado de qualquer maneira ou de qualquer jeito. Requer tempo, requer renúncia, requer sacrifício, requer prioridade, requer posicionamento. E quando eu falo, né, para os pais que precisamos restaurar a comunhão da mesa, sim, precisamos restaurar a comunhão da mesa. O que isso significa? Que nós precisamos restaurar, né, a espiritualidade dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares. Nós precisamos parar de priorizar tantas coisas que não edificam e começar a falar das coisas de Deus para os nossos filhos. Hoje nós vemos que, às vezes, a mãe está preparando o almoço, né, e coloca ali a mesa, e ela senta, o pai às vezes senta, às vezes o filho está na frente da televisão, o outro filho está na frente da internet, o outro filho às vezes está no quarto, e se perdeu a comunhão da mesa. Nós precisamos restaurar a comunhão da mesa. Às vezes estamos na mesa e às vezes trocamos, né, a comunhão da mesa
por mensagem no WhatsApp, né, por visitas no Facebook, por ligações telefônicas. Mas o que a Bíblia fala é que nós devemos inculcar e falar com os nossos filhos assentado. Isso quer dizer comunhão. E nós precisamos entender o poder da mesa. Eu entendi isso quando o Espírito Santo me chamou a atenção. Como pastor, muitas vezes nós atendemos muitos casos, atendemos muitas famílias, e às vezes eu estava sentado, né, ali para almoçar ou para jantar, e o telefone tocava, e eu tinha que sair para atender os irmãos, até quando o Espírito Santo falou ao meu coração que as pessoas mais importantes para mim não estavam lá do outro lado do mundo, que as pessoas mais importantes para mim não estavam atrás de uma tela de um celular, mas que as pessoas mais importantes para mim estavam diante dos meus olhos. E eu tive, né, o discernimento que aquele momento era um momento de comunhão, era um momento de dividir, né, as coisas de Deus com a família. Às vezes no nosso lar, nós falamos de tantas coisas. Temos tempo para a televisão, temos tempo para a internet, temos tempo para jogos, videogame, temos tempo para tablet, temos tempo, né? Vivemos a nossa vida conectada. Mas nós precisamos também ter tempo para parar, sentar e conversar e falar com os nossos filhos. E aqui fala, e falarás assentado em tua casa. Aqui não está falando falarás na igreja, falarás no púlpito, falarás lá no culto infantil, falarás enquanto você estiver exercendo o teu ministério, não. Pais discipuladores entendem esta verdade. Os pais discipuladores entendem que tudo começa em casa, dentro de casa, com a família. E Deus estava orientando o povo de Israel sobre esta grande verdade. O povo de Israel, né, quando nós lemos um pouco da história bíblica, de geografia bíblica e costumes bíblicos, nós vamos entender como o povo de Israel dava valor para a mesa, como as refeições eram importantes para o povo de Israel. Até no Novo Testamento nós vemos Jesus usando as parábolas e a analogia, né, fazendo comparações com a questão da mesa. Até a Santa Ceia é feita na mesa, a mesa do Senhor. E quando Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós também vamos estar sentados na mesa, participando das bodas do Cordeiro. O que Deus estava dizendo para o povo de Israel era: converse, fale, se comunique, assentado em tua casa. Eu gosto muito do Salmo 128, que é o Salmo da família, que diz que o marido vai chegar em casa, vai encontrar a esposa como, né, uma videira frutífera, e os filhos estarão ao redor da tua mesa. Quantas vezes nós não entendemos o valor da mesa? Pais discipuladores entendem que exemplo fala muito mais do que pregação. Pais discipuladores entendem que exemplo fala muito mais do que palavras. Pais discipuladores entendem que exemplo é a maior pregação que um pai pode dar para um filho. Às vezes eu conheço, sou pastor de crianças e muitas vezes tive a triste oportunidade de ouvir da boca de algumas crianças coisas muito tristes em relação ao comportamento dos seus pais. E infelizmente, antes se perdiam os filhos nas praças, nas ruas. Hoje, muitos estão perdendo os filhos dentro da própria
casa, assentados na mesa. Sim, porque em vez de ser um lugar que fala das coisas de Deus, murmura dos irmãos. Em vez de ser um lugar onde se fala das coisas de Deus, fala mal de pastor, de líderes e obreiros. Em vez de ser um lugar para falar das coisas de Deus, fala mal do culto, fala mal de quem cantou, fala mal de quem pregou. E assim a fé é desconstruída. Porque os nossos filhos não têm maturidade espiritual para discernir a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organização é falha, é feita por homens, é feita por mulheres. A igreja organização somos nós. A igreja começa a ser falha a partir do momento que eu coloco os meus pés dentro dela, porque nós somos falhos e somos pecadores. Mas a igreja organismo não. A igreja organismo é santa, é invisível, é lavada e remida no sangue de Jesus. É aquela igreja que vai ouvir a trombeta tocar e vai subir quando Jesus voltar. Mas os nossos filhos não sabem discernir entre a igreja organismo e a igreja organização. A fé precisa ser construída intencionalmente. Então, na frente do meu filho, eu nunca vou falar mal da igreja, mal de líderes, mal de obreiros. Eu sou pastor e quantos problemas eu enfrentei. Mas desde o começo do exercício do meu ministério, eu e minha esposa tivemos uma postura. Na frente do nosso filho, nós falávamos da bênção, do milagre, da cura, de como era bom servir, como é bom servir a Jesus, como é maravilhoso ir para a igreja. Quando ele crescer e ele tiver a sua formação e a sua identidade já formada, ele vai saber que na igreja tem problemas. Sim, todas as igrejas têm. Mas ele vai ter maturidade para discernir de que ele serve a Jesus e não os homens. Então, pais discipuladores aproveitam o momento que tem, a oportunidade que tem, para construir a fé de seus filhos. E é isso que a Bíblia está dizendo. Tu a inculcarás aos teus filhos e delas falarás. Você fala da palavra de Deus para os seus filhos? Você lê a palavra de Deus para o seu filho? Seu filho já tem uma Bíblia? Você influencia intencionalmente o seu filho e a sua filha a amar a palavra de Deus? Até parece contraditório, estou falando para líderes do Ministério com Criança, na sua grande maioria, mas nós precisamos entender que nós somos discipuladores dos nossos filhos. Os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos não é o nosso carro, não é a nossa casa, não é o nosso dinheiro, mas a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a nossa fé. Esses dias eu estava conversando com meu filho, hoje ele tem 12 anos, e ele falou algo muito lindo. Ele diz assim: da minha mamãe eu vou herdar a fé, e do meu papai eu vou herdar a palavra. E eu falei, uau, que tremendo. Nós estávamos falando sobre algumas questões, e ele diz assim: da mamãe eu vou herdar a fé, porque realmente a minha esposa é uma mulher de fé. Mas do papai eu vou herdar a palavra. E eu falei, uau, tremendo. É isso que nós temos que dar para os nossos filhos. Antes do tablet, antes da bicicleta,
antes dos jogos eletrônicos, antes de uma vida confortável, né? E às vezes nós achamos assim, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive, mas que nós possamos também dar presença de Deus, Espírito Santo, vida eterna, salvação, porque a coisa mais linda que vai ser é quando nós chegarmos na eternidade e nós ouvimos o Senhor chamar o nosso nome, mas nós também ouvir o Senhor chamar o nome dos nossos filhos e saber que o nome deles está escrito no livro da vida. Por isso, pais discipuladores, o nosso ensino, ele tem que ser intencional. E aqui a Bíblia, ela fala de 4 tempos. Ele diz que nós devemos falar assentado na nossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. E eu gosto muito disso, porque aqui fala sobre o quê? Fala sobre a prática, fala sobre a intencionalidade, fala sobre o privilégio de nós, né, inculcar estas verdades. Não se consegue inculcar uma verdade sem ser repetitivo, sem ser insistente, sem investimento, sem tempo, sem prioridade, sem ser um estilo de vida. É isso que está escrito na palavra. Falarás quando tiver tempo, falarás somente quando sobrar tempo, falarás somente quando você achar que é importante falar, vai falar somente quando estiver na igreja, vai falar somente quando estiver com algum problema, com alguma dificuldade. Não! Vocês devem falar delas assentado em tua casa, andando pelo caminho. Aqui fala, sabe de quê, gente? Aqui fala de algo muito tremendo. Aqui fala sobre estar com a criança nas brincadeiras, nos passeios, nos dias bons, nos dias ruins. Andando pelo caminho fala sobre o nosso dia a dia. Meio tantas tarefas, eu devo falar das coisas de Deus para o meu filho. Indo passear, eu devo aproveitar e dizer, olha, que céu lindo, foi Deus que criou. Olha, que dia maravilhoso, foi Deus que fez. Olha, onde você estava com febre, hoje você não está mais, foi Deus que te curou. Fala disso, fala de coisas simples do dia a dia. Fala do nosso cotidiano. Fala de aproveitar todas as oportunidades e declarar, né, o poder de Deus, a glória de Deus, a sabedoria de Deus, o caráter de Deus, os atributos de Deus, onisciente, onipresente, onipotente, que são os atributos incomunicáveis. Declarar os atributos comunicáveis. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é amor. Fazer com que a criança entenda, de uma forma muito prática, as verdades eternas. Isso fala do andando pelo caminho. Fala que você pode ensinar da Bíblia enquanto você ensina a sua filha a lavar louça. Que você pode ensinar da Bíblia enquanto você ensina a sua filha a fazer um pão, a fazer um bolo. Que o pai pode ensinar sobre as coisas de Deus enquanto está lavando o carro com seu filho. Enquanto está fazendo as coisas do dia a dia. Isso que está falando sobre falar andando pelo caminho. Trazendo para os nossos dias de hoje. É aproveitando a oportunidade quando você vai buscar o seu filho no colégio e volta do colégio. Aproveitando todos os momentos para levar a ele a entender que tudo é por Deus, tudo é para Deus e tudo é com Deus. E sem Deus nada nós seríamos. Isso é discipulado intencional. E aqui ainda fala de 2 tempos. Fala
ao deitar, que é no final do dia, e fala do levantar, que é no início de dia. Fala, né, em declarar a bondade de Deus quando acorda e declarar a bondade de Deus quando dorme. Então, o que que nós aprendemos com esta palavra? Que nós podemos ser pais discipuladores, aproveitando todas as oportunidades e entendendo que essas oportunidades, elas são dadas por Deus. Eu tenho só 15 minutos para terminar a live. E eu quero dizer que nós precisamos ter essa sensibilidade dada por Deus para educar os nossos filhos para a eternidade. Por que que Deus nos dá filhos? E eu tenho até um estudo que eu fiz, que é o Educando os Nossos Filhos para a Eternidade. E aqui nesse estudo eu trago por que que Deus nos dá filhos. Deus nos dá filho para mostrar o seu favor. Deus nos ama. Ele poderia criar toda a humanidade, né, com o poder da palavra, mas ele optou a fazer com que a humanidade fosse gerada através do homem e através da mulher. E deu privilégio para Eva e deu privilégio para Adão de serem pais. Por quê? Porque Deus nos dá filho para mostrar o seu favor. Deus, ele é pai e ele quis dividir esse sentimento de paternidade conosco. Deus nos dá filhos com o propósito também de criar esses filhos para Deus. E Deus nos dá filho para nós encaminharmos esta geração, né, para Deus. Esse é o propósito muito importante para nós entendermos. Deus nos dá filho para nós criarmos para Ele, para fazer com que Deus seja glorificado através dos nossos filhos. Eu estava pensando a atitude de pais discipuladores na Bíblia. Lembrei de Ana. Quando Ana teve Samuel, a Bíblia diz que todos os anos Ana ia entregar uma roupinha para Samuel. Isso fala de quê? De investimento. Eu lembrei de Lloyd e Eunice, avó e mãe de Timóteo, que foram usadas por Deus para discipular o grande pastor da igreja de Éfeso. Um dos grandes homens da igreja no primeiro século. Um homem que exerceu autoridade de uma maneira tão especial naquela época. Mas Paulo disse assim para Timóteo: Timóteo, eu sei que tu tens uma fé que ela não é fingida. Mas esta fé, primeiramente habitou na tua avó, e depois habitou na tua mãe, e agora ela habita em ti. Que tremendo! Isso fala de fé geracional. A avó falou para a mãe falou para o neto, e Cristo foi sendo gerado de geração em geração. Paulo também disse: olha, eu sei que tu conheces as Sagradas Escrituras desde quando você era uma criança. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas aquilo que nós precisávamos saber, nós sabemos. Timóteo foi gerado dentro de casa por duas mulheres que não negligenciaram a formação espiritual do neto e do filho. Quem sabe você aí está gerando o próximo pastor da sua cidade. Quem sabe aí dentro da sua casa você está gerando a próxima dirigente do ciclo de oração. Quem sabe aí dentro da sua casa você está gerando o grande pregador da próxima geração. O missionário que vai para terras longínquas implantar igrejas aonde ainda não existe.
Timóteo foi o primeiro pastor da Europa. Mas tudo aconteceu porque antes ele teve pais, que nesse caso representado por sua avó e pela sua mãe, que não negligenciaram a sua vida espiritual. Que nós possamos receber de Deus essa palavra e entender que o nosso Deus é um Deus de gerações. No Antigo Testamento, quando Deus se manifestava, ele se manifestava dizendo: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaque, eu sou Deus de Jacó. O que essa palavra quer dizer? Eu sou Deus do avô, eu sou Deus do pai, eu sou Deus do neto. Que Deus possa se manifestar na sua casa e também dizer: eu sou Deus do avô, mas eu também sou o Deus da avó, mas eu também sou o Deus da mãe, e você é o Deus do neto. E se Jesus não voltar alguns anos, eu também vou ser o Deus do bisneto. Eu vou ser o Deus de toda a tua geração. E que nós possamos entender esta grande verdade. E eu encerro esta live dizendo: pais discipuladores, não criem seus filhos para povoar o inferno. Pais discipuladores, criam seus filhos para povoar o céu, a eternidade do lado de Jesus. Aleluia! É o destino para toda a nossa família. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos entender a importância de discipular os nossos filhos e fundamentar os nossos filhos na verdade do Evangelho. Que nós possamos descansar somente quando nós perceber que os nossos filhos nasceram de novo e que Cristo foi gerado no coração, na alma e no espírito. Eu vou orar nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te damos graça. Eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor abriu o meu entendimento, abriu, Senhor, a minha mente e a minha visão. E o Senhor colocou no meu coração de fazer do meu filho um discípulo. Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um médico, ele pode ser um doutor, ele pode ser um professor, ele pode fazer o que for. Mas, acima de tudo, ele vai ser um discípulo teu. Um discípulo que te serve com amor e dedicação. Senhor, que o Senhor possa abrir nossa mente, a nossa visão e fazer dos nossos filhos discípulos teus para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Que Deus abençoe a todos. Quero agradecer aí a oportunidade que a tia Shirley me concedeu. Estou muito feliz por este momento. Que Deus abençoe a todos. Quero deixar o meu contato aí para alguma questão, se vocês necessitem. 479-9785-9766. E que nós possamos servir a Deus com paixão, intencionalidade e fazer dos nossos filhos grandes discípulos do Senhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.